Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante sobre um conteúdo da prova do concurso da EAOAR para ser engenheiro da Força Aérea Brasileira. Deve saber que metade da prova são de assuntos específicos da sua engenharia e essa aula é um desses assuntos. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça aqui no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. E dá uma olhada depois no primeiro link da descrição desse vídeo que a gente deixou um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Nesse material tem provas anteriores, um cronograma de estudos que vai te ajudar muito na preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de refrigeração e ar-condicionado. E no tópico dessa aula, nós vamos trabalhar com uma análise termodinâmica do ciclo de compressão a vapor. Tá? Então, nós vamos fazer uma análise utilizando alguns princípios aí da termodinâmica dentro de um ciclo de refrigeração. Tá? Então a gente vai conseguir calcular a quantidade de calor que está sendo retirado de um ambiente ou que está sendo rejeitado para um ambiente, né? O trabalho de um compressor, o trabalho desenvolvido, né, que eu preciso fornecer para um compressor para que ele consiga atender às minhas propriedades de um ciclo de refrigeração. Tá? Para a gente iniciar aqui os nossos estudos, vamos, né, relembrar alguns conceitos aqui da transferência de calor. Então, a gente sabe que a transferência de calor, né, de maneira natural, ela acontece sempre de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então, imagina que eu tenho um corpo que está a alta temperatura, eu coloco ele em contato com um outro corpo que está a baixa temperatura. O que vai acontecer? O corpo de alta temperatura ele vai ceder calor para o corpo que está a baixa temperatura. Né? Isso acontece de maneira natural, através aí dos processos de transferência de calor. Então, o fluxo natural de calor ele é sempre do corpo mais quente, ou seja, de maior temperatura, para o mais frio, de menor temperatura. E isso pode acontecer de três formas. Essas três formas são abordadas lá, né, na disciplina de transferência de calor. Ela pode acontecer por condução, por convecção ou por radiação. Tá? Então, isso acontece aqui de maneira natural. Agora, o contrário, né, ele não acontece naturalmente. Eu não consigo retirar calor, retirar energia de um corpo frio e ceder para um corpo quente. Né? De maneira natural, isso é impossível. Mas eu consigo fazer isso, né, então, aplicando um ciclo termodinâmico no meu sistema. Tá? Se eu faço isso, se eu introduzir ali um ciclo de compressão a vapor, eu consigo fazer o processo inverso, retirar calor de uma fonte fria e rejeitar, né, e passar esse calor retirado para uma fonte quente. Então, é isso que acontece num sistema de refrigeração e ar-condicionado. Tá? Então, nesse tipo de sistema, é necessário a aplicação de um ciclo termodinâmico para transferir calor do mais frio para o mais quente. Então, é justamente isso que acontece. Né? Vamos citar aqui o exemplo de um sistema de ar-condicionado. Né? O que o sistema de ar-condicionado faz? Ele retira calor de uma sala que eu coloquei ali para manter, por exemplo, a 24 graus. Então, está uma temperatura considerável, temperatura de conforto. Então, ali, essa sala seria a nossa fonte fria, né, que está a 24 graus. Vamos imaginar que lá fora esteja, né, tá um dia de verão, está lá a 32 graus. Né? Então, eu retiro o calor desse ambiente que está a 24 e estou rejeitando o calor para esse ambiente que está a 32. Né? Eu consigo fazer isso, então, aplicando um ciclo de refrigeração. Tá? Aplicando um determinado trabalho. Tá? Então, aplicando esse trabalho, ou seja, né, vamos dizer assim, gastando energia, eu consigo fazer esse fluxo contrário. Né? Então, é isso que acontece num sistema de ar-condicionado, numa câmara fria, né? Como que eu consigo congelar um produto? É o que acontece na refrigeração doméstica, numa geladeira, num freezer. Tá? Então, aplicando um trabalho, né, que é o trabalho aqui que a gente fornece para o compressor, eu consigo fazer então esse processo inverso, retirar calor de uma fonte fria e rejeitar calor para uma fonte quente. Tá? Vamos analisar aqui os principais componentes, as principais etapas que a gente tem em um ciclo de compressão a vapor.
Tá? Então, como a gente já viu, um ciclo de compressão a vapor, um ciclo de refrigeração, né, um sistema de refrigeração, de ar-condicionado, ele é composto basicamente por 4 componentes principais. Então, relembrando, são 2 trocadores de calor, um que vai absorver calor e o outro que vai rejeitar calor. Então, um se chama evaporador e o outro se chama condensador. E nós temos 2 equipamentos, vamos dizer assim, né? Um equipamento que vai receber trabalho, né? Para ele poder circular o fluido refrigerante, que é o compressor, né? E nós temos um dispositivo de expansão, pode ser um tubo capilar, pode ser uma válvula, tá? Que vai reduzir a pressão do meu sistema. Beleza? Então, os 4 principais componentes de um sistema de refrigeração: evaporador, condensador, compressor e um dispositivo de expansão. Tá? Então, a gente pode dividir aqui um sistema de refrigeração em 2 tipos de ambiente: um ambiente interno e um ambiente externo. Vamos imaginar um sistema, né, que a gente está mais acostumado, um sistema de ar-condicionado. Então, eu tenho um ar-condicionado instalado numa determinada sala. Ali é o meu ambiente interno, é o ambiente onde eu quero retirar calor, né? Onde eu preciso fazer que o meu fluido refrigerante absorva calor, né? Então ele vai retirar calor do ambiente, né? O fluido refrigerante vai absorver esse calor e eu vou rejeitar esse calor lá para fora, lá para o ambiente externo, tá? Então dentro do meu ambiente eu tenho o meu trocador de calor que é o evaporador, tá? Ele recebe esse nome porque aqui dentro, conforme vai passando o fluido refrigerante, ele chega no estado líquido, né? Então o fluido refrigerante vai chegar no estado líquido, ele vai absorver calor do ambiente, ou seja, né, ele vai ganhar calor. Se ele chega no estado líquido, ele evapora, né? Como ele absorve calor, ele vai evaporar e na saída do evaporador, então ele vai sair no estado de vapor. Por isso que ele recebe esse nome. Ele vai evaporar o fluido refrigerante. Então aqui ele fica dentro do meu ambiente interno, seja a minha sala que eu estou climatizando ou a minha câmara fria, né, onde eu preciso congelar determinado produto. Tá? Então ali dentro a gente tem o evaporador. Lá do ambiente externo eu tenho o meu condensador, é o meu segundo trocador de calor. Então todo esse calor que eu absorvi, que o fluido refrigerante absorveu no ambiente interno, ele vai circular e vai ser rejeitado aqui no condensador. Tá? Então aqui eu tenho uma serpentina, um trocador de calor, um ventilador, né, que vai forçar o ar a passar por esse trocador, né, e ele vai sair e vai rejeitar esse calor para fora. Tá? Por isso que lá no condensador, quando a gente coloca a mão lá, a gente percebe que está saindo ar quente. Por quê? É todo aquele ar que ele retirou do ambiente, né? Lógico, acrescido do processo aqui de compressão do ar que a gente já vai ver daqui a pouco, do fluido, tá? Mas basicamente o calor que ele retirou aqui dentro, o fluido refrigerante vai transportar esse calor para cá e vai ser rejeitado para fora. Assim que a gente consegue climatizar um determinado ambiente. Tá? E ele se chama condensador porque ele vai condensar o fluido. Então o fluido vai chegar aqui na forma de vapor. Tá? Ele tem que ser vapor, exclusivamente vapor, por quê? Porque ele vai estar passando pelo compressor. Eu não posso transportar líquido pelo compressor, senão isso vai me dar problema, né? Vai reduzir aqui a vida útil do compressor. Então ele vai chegar no estado de vapor. Como ele vai estar rejeitando calor, ele vai estar perdendo calor, ele vai condensar. Então ele vai entrar no estado de vapor e vai sair no estado líquido. Quando ele sai no estado líquido, ele vai passar aqui pelo dispositivo de expansão, que vai reduzir a temperatura, vai reduzir a pressão do fluido, e ele chega, ele volta de novo frio aqui para o evaporador. Tá? E aí a gente repete o ciclo. Retira o calor, transporta para cá, comprime, né? E rejeita o calor aqui para fora. Aí passa pela válvula, pelo dispositivo de expansão, reduz temperatura e pressão e volta frio aqui para o evaporador. E aí repete o ciclo. Tá? Então, no nosso ambiente interno, a gente tem a absorção tanto de calor sensível quanto de calor latente. Né? O calor sensível é aquele que vai estar associado àquela diferença de temperatura, e o calor latente que vai estar associado a uma diferença de umidade. Né? Então, ao mesmo tempo em que ele passa pelo evaporador, que eu retiro calor, eu estou retirando um pouco de umidade, e essa umidade está associada ao calor latente. Tá? No ambiente externo, a gente tem a rejeição de calor sensível, né, e o calor latente. Então, todo o calor que eu absorvi aqui, eu vou rejeitar no condensador. Então, eu vou mandar para o ambiente externo, né, e para poder aí depois repetir o ciclo. Tá? Aqui a gente tem a função de cada um desses componentes. Tá? Então, qual que é a função do compressor? Aqui, o compressor
a gente tem um fluido entrando no ponto 1 e saindo no ponto 2. Então, o compressor ele tem a função de aumentar a pressão e garantir uma maior temperatura de rejeição de calor. Então, assim, para que no ambiente externo eu consiga rejeitar o meu calor, eu preciso que o fluido chegue nesse ambiente a uma temperatura maior do que está a temperatura externa. Porque vamos supor que lá do lado de fora da casa está uma temperatura de 35 graus. Tá um dia quente, está 35 graus. Agora, se o fluido estiver chegando a uma temperatura de 32 graus, ele não vai conseguir rejeitar esse calor. Né? Vai justamente acontecer o contrário, ele vai absorver o calor do ambiente externo. E não é isso que a gente quer, a gente precisa rejeitar o calor. Então, para rejeitar o calor, eu preciso garantir que a minha temperatura que o fluido está chegando aqui esteja maior do que o ambiente externo. Então, se lá fora está 35, eu tenho que chegar com o meu fluido aqui, por exemplo, a 40, 50 graus. Né? Aí a minha rejeição de calor vai acontecer. Então, do fluido que vai estar lá a 50 graus, para o ambiente que vai estar a 35. Aí sim a gente consegue fazer essa rejeição de calor. Então o compressor tem essa função. Além de aumentar a pressão, de garantir com que o fluido consiga percorrer todo esse trajeto, ele tem que garantir essa maior temperatura para a rejeição de calor. Tá? Então essa é basicamente a função do compressor. O condensador é o que vai fazer a rejeição do calor para o ambiente externo, que a gente já viu, e também vai condensar o refrigerante, o fluido refrigerante. Então ele vai chegar no estado gasoso e vai sair no estado líquido. O dispositivo de expansão, então ele vai sair do condensador, vai passar pelo dispositivo de expansão. Como o nome já diz, ele vai expandir o fluido. Né? Se ele vai expandir o fluido, ele vai cair bruscamente a pressão. Né? Então, ao mesmo tempo em que ele cai a pressão, ele cai também, tem uma queda de temperatura associada. Tá? Então, ele vai reduzir a pressão do fluido e vai reduzir também a temperatura. Tá? Então, eu preciso manter o fluido na entrada do evaporador a uma temperatura menor do que está na temperatura ambiente aqui. Então, se a minha temperatura vai estar 20 graus aqui dentro, por exemplo, o meu fluido tem que estar chegando a uma temperatura menor, 5 graus, por exemplo. Assim a gente consegue fazer então a absorção de calor. Tá? E o evaporador, o nosso segundo aqui trocador de calor, ele vai absorver o calor que está sendo gerado por esse ambiente. Tá? E ao mesmo tempo em que ele absorve esse calor, ele então evapora o fluido refrigerante. Tá? E aí a gente tem o nosso ciclo fechado, que é o ciclo aqui de compressão de vapor. Tá? Então a gente tem esse ciclo acontecendo. O fluido chega no estado líquido, aqui, ele evapora, comprime, né, condensa, depois expande, depois evapora e por aí vai. Tá? Então esse ciclo repetido a gente consegue então resfriar, refrigerar ou manter o ar nas condições desejadas. Tá? Agora falando um pouquinho aqui de cada um dos parâmetros desses componentes, nós temos aqui o compressor, então como a gente já viu, ele tem a função basicamente de aumentar a pressão do meu sistema. Tá? A gente vai ver no gráfico depois ali que nós temos dois níveis de pressão. A gente tem uma pressão, né, que é popularmente conhecida como pressão de alta, né, que é a pressão na saída do compressor. Então quando ele sai do compressor, ele vai sair a alta pressão. Quando ele chega aqui, ele vai chegar a baixa pressão. Então a gente tem dois componentes que vão delimitar esses níveis de pressão. O compressor, ele vai passar da pressão de baixa para a pressão de alta, e o dispositivo de expansão vai fazer o contrário, ele vai pegar na pressão de alta e vai mandar para a pressão de baixa. Tá? Então nós temos esses dois níveis de pressão. Então o compressor ele vai aumentar a pressão, né, e para garantir a maior temperatura de rejeição de calor. E a gente tem dois pontos associados aqui ao compressor, o ponto de entrada, no caso aqui é o nosso ponto 1, e o ponto 2, que é o ponto de descarga, o ponto de saída. Tá? Então existem alguns parâmetros que a gente precisa levar em consideração. Então no ponto 1 eu preciso saber qual é a temperatura, qual é a pressão, né, com que o fluido está entrando aqui. Né? Sabendo essas propriedades eu consigo então calcular, por exemplo, o trabalho do compressor. Tá? Um outro parâmetro importante é o superaquecimento na sucção. Tá? O superaquecimento é um aquecimento adicional que a gente dá ao fluido refrigerante, de forma a garantir com que vai entrar unicamente vapor. Né? Vai entrar unicamente o fluido no estado gasoso no compressor, para evitar com que entre líquido. Né? Então o superaquecimento tem essa função. Além de eu evaporar o fluido, eu dou um aquecimento extra a mais, para garantir, né, que qualquer, às vezes, variação no meu ciclo termodinâmico evite a entrada de líquido no compressor. Tá? Então é uma forma de proteger o equipamento, é fazer o superaquecimento do fluido na sucção.
Depois a descarga no ponto 2. Então, na saída, ele vai comprimir, então, obviamente, vai sair com uma pressão maior e, consequentemente, uma temperatura maior. Tá? E aí, para fazer esse sistema funcionar, eu preciso, né, então, fornecer um trabalho. Para eu fornecer o trabalho, eu tenho um consumo elétrico associado aqui e uma potência absorvida no eixo desse compressor. Tá? Então, o nosso ponto aqui de gasto de energia, ele está no compressor. Né? Eu vou fornecer um trabalho para que ele consiga comprimir o fluido, né? E ter as minhas condições aqui desejadas de projeto. Depois nós temos o condensador. Então, o condensador, como a gente viu, vai fazer a rejeição do calor para o ambiente externo, né? Aqui na forma de rejeição de calor. Então, essa rejeição ela pode acontecer tanto para o ar quanto para a água. Né? Então, eu posso rejeitar calor direto no ambiente, direto para o ar, para o ar externo, né? Ou para a água. Às vezes esse condensador ele não está num ambiente que ele consiga trocar calor direto com o ar. Às vezes ele está instalado num ambiente fechado, num subsolo, né? Aí eu tenho que utilizar um fluido intermediário, no caso a água. Né? Aí a água vai absorver esse calor e aí com um sistema de bombeamento à parte a gente retira essa água e leva para fora, né? Para poder fazer essa rejeição através de uma torre de resfriamento. Então aqui acontece, ao mesmo tempo que ele rejeita calor, né, existe a condensação do fluido refrigerante. Tá? E no refrigerante a gente consegue então avaliar o calor é, que foi rejeitado e o subresfriamento da linha de líquido. Tá? O que seria o subresfriamento? Assim como a gente tem o superaquecimento, ou seja, uma forma de proteção do compressor, né, que eu quero garantir que entre só vapor, o subresfriamento é uma forma de, além de eu condensar o fluido, eu vou resfriar ele um pouco a mais. Então, é um resfriamento adicional que a gente dá para o fluido refrigerante para que eu garanta que no meu dispositivo de expansão entre só líquido. Né? Porque se chegar vapor no meu dispositivo de expansão, eu posso ter formação de bolha na válvula e ele ter uma queda de desempenho. Tá? Então, o ideal é que tenha também esse subresfriamento, que é um resfriamento a mais que a gente dá para o fluido refrigerante, tá? Para garantir que o dispositivo de expansão também funcione de maneira adequada. Então, o dispositivo de expansão, o terceiro elemento aqui, vai ser o responsável por reduzir a pressão e garantir uma menor temperatura no meu ambiente interno, para fazer a absorção de calor. Tá? E o refrigerante, a gente tem aqui as condições de entrada e de saída. Né? Então, na entrada do meu dispositivo de expansão, eu tenho que garantir lá o subresfriamento do líquido, né, que é uma forma da gente melhorar o desempenho do sistema, e determinar a pressão de entrada do meu sistema. E a saída, que é a pressão na saída do dispositivo de expansão, que é quando ele reduz a pressão para a nossa pressão de baixa, para a pressão mais baixa. E por fim, nós temos o evaporador. O evaporador é onde vai acontecer a absorção do calor do ambiente interno e a consequente evaporação do fluido refrigerante. Tá? Então aqui a gente consegue determinar a nossa capacidade de refrigeração. Né? Então, dependendo da quantidade de calor que está sendo gerada aqui, ou seja, a quantidade de calor que eu preciso absorver, eu consigo determinar a capacidade desse meu sistema. Ok? E aqui a gente tem, né, uma análise gráfica do ciclo de compressão a vapor. Né? Aqui é a nossa análise é, gráfica do sistema aqui, do ciclo termodinâmico de compressão. Então aqui nós temos os 4 componentes que a gente visualizou. Né? Então eu tenho o fluido entrando, passando pelo evaporador e absorvendo o calor do meu ambiente. Então ele vai sair aqui numa condição de vapor, vai passar pelo compressor, o compressor aumenta a temperatura e pressão, vai rejeitar calor. Aqui na válvula de expansão ele expande, né? Então vai reduzir a pressão e volta para o fluido, para o ciclo fechado. Tá? Então aqui, se a gente for colocar isso num gráfico, ó, aqui nós temos um gráfico de temperatura e entropia. Tá? Aqui a curva de saturação do fluido refrigerante que está sendo trabalhado. Então no ponto 1, no caso aqui na entrada do compressor, então aqui no ponto 1 ele está entrando no compressor. O compressor vai fazer o quê? Vai aumentar a pressão e aumentar a temperatura, então ele vai passar para cá. Tá? Essas duas linhas aqui indicam para a gente os 2 níveis de pressão. Aqui é a minha pressão de alta e aqui é a minha pressão de baixa. Então, quando ele passa pelo compressor, ele vai passar da minha pressão de baixa para a pressão de alta. Então, aumentou pressão e temperatura. Do ponto 2 para o ponto 3, ele vai rejeitar calor. Então, ele vai mantendo aqui, andando em cima dessa mesma linha de pressão, ele vai reduzindo a temperatura e vai passar para o ponto 3. E vai chegar no líquido. Né? Vai chegar como líquido. Do ponto 3 para o ponto 4, acontece o processo de expansão. Né? Num ciclo ideal, esse processo acontece a entalpia constante.
Então, do ponto 3 para o ponto 4, o fluido expande, né? Então, ele vai voltar da minha pressão de alta para algum ponto aqui da minha pressão de baixa, tá? E aí, do ponto 4 para o ponto 1, o meu fluido refrigerante vai absorver calor e ele vai voltar a vaporizar e a gente fecha o ciclo aqui termodinâmico de compressão a vapor, tá? Cada uma desses parâmetros a gente consegue calcular. Eu consigo calcular qual que é a quantidade de calor que está sendo absorvido pelo evaporador, quantidade de calor que eu estou rejeitando, a quantidade de trabalho que eu preciso fornecer para o compressor, para que ele funcione. Tá? São essas equações aqui. Todas essas equações elas são obtidas através do balanço de energia para cada componente. Então a gente faz as devidas simplificações. Né? Então, no caso do evaporador, eu não tenho trabalho. Então, lá da equação lá da segunda lei da termodinâmica, a gente faz um balanço de energia, né, desconsidera alguns parâmetros, e a gente fica com essa equação aqui. Então, a quantidade de calor que está sendo absorvida é a vazão em massa, ou seja, a minha vazão de fluido que está circulando aqui dentro, vezes a diferença de entalpia. Então, minha entalpia na saída menos a entalpia na entrada. Tá? No condensador, a mesma coisa. A minha vazão de fluido refrigerante que multiplica a minha variação de entalpia. Então, H2 menos H3. O compressor também, minha vazão em massa, o trabalho do compressor, né? Isso aqui. O trabalho do compressor, a minha vazão em massa, que multiplica a minha variação de entalpia, H2 menos H1. E na válvula de expansão, né, como a gente não tem nenhum trabalho envolvido ou nenhuma troca de calor, a gente tem que esse processo ele acontece de maneira isoentálpica. Né? Então, a entalpia do ponto 3 ela acaba sendo mantida constante quando o fluido passa pela válvula de expansão. Então, na válvula de expansão, a informação que a gente consegue retirar é que a entalpia na saída é igual à entalpia na entrada. Tá? Então, com essas equações, a gente consegue determinar todos os trabalhos e as trocas de calores aqui envolvidas num ciclo de compressão a vapor. Tá? E aqui a gente tem um exercício, né, de um ciclo de refrigeração, um ciclo de compressão a vapor, que diz o seguinte: a figura a seguir apresenta o ciclo teórico de refrigeração por compressão de vapor. A respeito desse ciclo, analise as afirmativas a seguir. Tá? Então aqui ele diz que é um ciclo teórico. Né? O ciclo teórico ele é diferente do ciclo real. O ciclo real a gente tem alguns pontos que às vezes a gente não considera nos nossos cálculos, no ciclo teórico, né? Como por exemplo a perda de carga do fluido enquanto ele percorre a tubulação. Mas o ciclo teórico ele traz uma aproximação, né, que é suficiente para a gente determinar todos os parâmetros que a gente precisa. Por isso que a gente trabalha com o ciclo teórico. Né? A gente exclui esses pontos adicionais que acontecem no ciclo real e consegue ter uma aproximação que é considerável para o nosso ciclo termodinâmico. Tá? Então ele diz o seguinte, ó, que no processo de 1 para 2 ocorre no compressor. Então, de 1 para 2, o que está acontecendo? Ó, aqui a gente está vendo um gráfico de pressão e entalpia. Né? Então, no processo de 1 para 2, ele está falando que acontece no compressor e trata-se de um processo isotérmico. Tá? Então, de 1 para 2, ele aumenta a pressão e aumenta também a temperatura. Né? Se ele aumenta a temperatura, ele não é um processo isotérmico. Né? É um processo isotérmico que acontece a temperatura constante. Isso não acontece. Então, essa alternativa 1 aqui está errada. Tá? O processo 2 para 3, ele acontece no condensador. Então tá aqui, de 2 para 3, ele acontece no condensador, correto? É isso mesmo. Então depois do compressor, a gente tem a rejeição de calor. Trata-se de um processo de rejeição de calor do refrigerante para o meio de resfriamento a pressão constante. Né? A pressão constante, correto, só que essa rejeição de calor ela não é feita para o meio de resfriamento, né? Ela é feita para o ambiente externo. Tá? Então é esse ponto aqui só que tá trazendo uma informação errada para a gente. Tá? Então essa também é, é uma informação que está errada. Tá? Ele não faz a rejeição para o meio de resfriamento, senão ao mesmo tempo que eu estou retirando calor do meu ambiente, eu estou rejeitando esse calor para o mesmo ambiente. Não, né? Não é isso que acontece. Ele retira calor do ambiente interno e rejeita para o ambiente externo. Tá? E a afirmativa 3 ele fala que o processo de 3 para 4 trata-se de uma expansão, então correto, né? Então ele está reduzindo a pressão, o fluido está expandindo, é quando ele passa pela válvula de expansão, né? Então de 3 para 4 é um processo de expansão irreversível, ok? A entalpia constante, correto, né? Então a mesma entalpia do ponto 3 é a mesma entalpia
do ponto 4. É justamente o que acontece no ciclo teórico de um ciclo de compressão a vapor. Quando ele passa, né, a gente viu no slide anterior, quando ele passa pela válvula, pelo dispositivo de expansão, o fluido expande, reduz pressão. Então ele reduziu a pressão, passou dessa pressão para cá, né, mantendo a mesma entalpia. Então essa afirmativa 3, ela está correta. Tá? Então a resposta correta para essa questão seria aqui a alternativa C. Tá? Beleza? E aí a gente encerra então a nossa primeira aula da análise termodinâmica de um ciclo de compressão a vapor. Qualquer dúvida, tá? Fiquem à vontade para colocar aí nos comentários para a gente fazer o possível aí para responder vocês, ok? É isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. A gente se vê na próxima aula. Até lá. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí, galera. Valeu e até mais!